Caríssimos irmãos, salve Maria, bem-vindos a mais um programa e hoje iremos dar continuidade ao tema que já foi tratado anteriormente, o tema da confissão. Nós vimos então, naquela ocasião, se ainda não viram esse programa eu convido a assistirem, nós vimos então naquela ocasião os 3 pontos fundamentais para se fazer uma boa e uma válida confissão. Em primeiro lugar, a contrição. Depois, a confissão propriamente dita, ou seja, a declaração dos pecados. E, em terceiro lugar, a satisfação, ou seja, a obra satisfatória que temos de praticar para, consolidar a nossa confissão. Hoje iremos ver um outro aspecto. É o porquê que nos devemos confessar e quando devemos confessar. Nós ouvimos muitas vezes católicos a dizer: sou padre, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Para que é que eu me devo confessar? E para que é que eu devo confessar-me com frequência? Então hoje iremos ver o porquê que nos devemos confessar e quando devemos confessar. Então nós devemos abordar este tema da confissão, do dever da confissão, sobre 2 aspectos distintos. O aspecto canónico, o aspecto da lei. Outro, o aspecto moral, ou o aspecto da conveniência. Ou seja, devemos confessar, por um lado, e é conveniente confessar quando. Então, vejam que o apóstolo São João diz: se nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Ou seja, nós somos pecadores e então, enquanto pecadores, todos nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. Mas, além disso, nós temos os mandamentos, ou seja, temos que praticar os mandamentos. E Nosso Senhor diz: se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, eu, para permanecer no amor a Deus, devo praticar os mandamentos. E a Igreja, então, enquanto mãe e enquanto educadora, procura fazer-nos permanecer no amor a Deus e por isso deixa-nos preceitos, deixa-nos obrigações, por outras palavras, por meio das quais nós podemos alimentar a nossa vida espiritual e a vida moral. E que preceitos são esses? São os mandamentos da Igreja, que estão colocados no Catecismo, no ponto 2041. Diz assim: o caráter obrigatório destas leis, destes mandamentos da Igreja, que são 5 mandamentos, o caráter obrigatório destas leis positivas tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então a Igreja quer garantir-nos o mínimo indispensável para que nós possamos crescer no amor a Deus e ainda crescer no amor aos nossos irmãos, na prática da caridade para com os nossos irmãos. Desses 5 preceitos, nós temos um, que é o segundo, que é precisamente confessar-se ao menos uma vez em cada ano. Será suficiente eu confessar-me apenas uma vez ao ano? Isso será suficiente para eu estar, digamos, em paz com Deus, em paz com a minha consciência? Do ponto de vista canónico, é o mínimo indispensável. Mas vejam que no Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então nós temos o dever de desejar, de procurar alcançar a perfeição. Por outro lado, a própria Sagrada Escritura nos diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Então, significa que, por mais que eu me considere em busca da perfeição, ainda que eu me confesse uma vez ao ano, pela Escritura, evidentemente que há uma linguagem figurada, eu peco 7 vezes ao dia. Então, eu, ainda que tenha um grande desejo de perfeição, confessando uma vez ao ano, que é o mínimo, ou seja, já de si demonstra que eu não tenho grande desejo de perfeição, mas ainda que eu tenha, considero-me assim no grande desejo de alcançar a perfeição, eu devo olhar para mim e considerar que eu, se nesse sentido sou justo, eu ainda peco 7 vezes ao dia. E de maneira que é conveniente que eu não só uma vez por ano me confesse, mas que me confesse com assiduidade, me confesse com frequência.
Ou seja, que eu faça um diligente exame de consciência, não digo todos os dias, seria conveniente, mas que eu faça frequentemente o exame de consciência e me confesse dessas faltas, desses pecados. Isso por um lado. Agora, por outro, nós temos o dever de confessar. E confessar que tipo de pecados? Vejam o que diz aqui o Código de Direito Canónico, quando fala da prática do penitente, ou seja, dentro dos sacramentos. O Cânon 988 diz o seguinte, que o fiel tem a obrigação de confessar na sua espécie e número todos os pecados graves de que se lembrar após um diligente exame de consciência e que ainda não tenham sido acusados numa anterior confissão individual. O que é que significa isto? Que eu tenho a obrigação de confessar todos os pecados mortais. O pecado mortal, ou pecado grave, é aquele pecado que tem de si um objeto que é a matéria grave. Mas isso não basta. É necessário que, além da matéria ser grave, que haja um pleno conhecimento e um pleno consentimento. Ou seja, que a minha inteligência saiba de que aquilo é grave e que eu, por outro lado, adira, apesar de saber que aquilo é uma matéria grave. Então, há determinados atos que, por si mesmos, são sempre matéria grave. E há outros pecados que nem sempre são graves. Ou seja, ainda que haja pleno conhecimento ou uma plena advertência, nem sempre são graves. Por exemplo, uma mentira pequenina, digamos, uma mentirinha, como a gente costuma dizer, ou então um pequeno roubo. Então, por exemplo, uma criança ou uma pessoa que tira o rebuçado do outro, sem o outro ver, claro, faz um roubo, mas de si não é uma coisa grave, não vai causar grande transtorno à outra pessoa. Essas são faltas leves, mas também pode haver mentira muito grave, que seja pecado mortal, pode haver também o roubo, e há, habitualmente, grave, ou seja, que vai lesar enormemente a pessoa afetada. Outro aspecto sobre a questão do pecado mortal que pode ser abordado aqui, que é a questão das palavras. Há muitas palavras que nós dizemos que às vezes pensamos, sim, são até um bocado feias as palavras, mas não é assim nada de grave. Não é bem assim. Quer dizer, se é verdade que nós dizemos palavras feias e não devíamos dizê-las, também é verdade que muitas vezes essas palavras têm gamas de feiura diferentes. Então, às vezes são palavras mais ofensivas ou menos ofensivas. E às vezes até podemos dizer aquilo que na gíria se diz um palavrão. Ou seja, dizer um palavrão, só pelo título que tem, palavrão, já mostra que há algo de grave. E para termos até... Nós sabemos perfeitamente que há algo de grave, porque normalmente dizemos não se deve dizer estas coisas diante das crianças. E porquê que não podemos dizer diante das crianças? Porque elas são inocentes e sabemos que vamos estar a quebrar a inocência delas. Mas se nós não podemos dizer isso diante de uma criança, então também não podemos dizer isso diante de um adulto. É verdade que a criança vai ficar escandalizada. Então eu vou cometer o pecado da palavra má, a palavra feia, e vou escandalizar aquela criança. Mas, por outro lado, ainda que eu não escandalize o adulto, a palavra continua a ser feia. Eu não posso dizê-la na mesma. Então, há muitas palavras, infelizmente, que muitas vezes estamos habituados a pronunciá-las por um mau hábito, até por um vício, quando ficamos transtornados, quando somos contrariados, etc. E que são ocasiões de pecado grave. Ou seja, ocasiões em que nós devemos pedir perdão, devemos confessar. E, resumindo, nós podemos concluir. Quando é que nós devemos confessar e porquê é que devemos confessar? Bom, devemos confessar porque a Igreja determina, como acabámos de ver no Catecismo, a Igreja determina que confessemos pelo menos uma vez ao ano. E quando é que nós nos devemos confessar? Uma vez ao ano? Isso é o mínimo. O que é conveniente para nós? Conveniente para nós é confessar-nos para já, como diz o Código de Direito Canónico, quando temos pecados mortais. Ou seja, nós tendo algum pecado mortal devemos procurar a confissão. É o dever do católico limpar a alma, limpar a consciência, purificar a consciência. Mas além dos pecados mortais, temos de confessar os pecados mais leves, porque são eles que levam
à prática habitual dos pecados mortais. De maneira que, quando é que é conveniente confessar? Há pessoas que se confessam semanalmente, outros confessam-se mensalmente. Convém que a pessoa tenha um hábito da prática habitual da confissão e não deixar passar tanto tempo, porque ao deixar passar 1 ano para a confissão, a quantidade de pecados que foram praticados e que foram já esquecidos. Imaginemos que eu confesso na Páscoa da Ressurreição. Então, todos os meses de abril, pronto, mais ou menos nessa ocasião, é a Páscoa. Todos os anos, no mês de abril, eu confesso-me. Agora, imaginemos que no mês de maio eu confessei-me e no mês seguinte eu disse umas palavras horrorosas, ofendi enormemente uma pessoa, ou me revoltei contra Deus, ou faltei à missa porque me apeteceu faltar à missa, que também é um pecado grave. E eu continuei o resto do ano sem pedir perdão a Deus. Passou o Natal, volta o ano seguinte e eu vou confessar. Será que ainda vou lembrar daquele pecado? Passou tanta água por debaixo da ponte. Devemos confessar com frequência e, sobretudo, confessar após os pecados graves, após termos caído em pecado grave. Espero que vos tenha elucidado este tema e até um próximo programa. Salve Maria!